e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa tarde. Tarde. Bom, para quem não me viu ainda, meu nome é Ziad, é nome mesmo, não é apelido. E pode chamar que não me ofendo com isso, tá? Sou aqui daqui de Goiânia, secretário Marcos, da Arquidiocese e do Estado de Goiás. Graças a Deus, casado há exatamente um ano. Casei dia 9/9/1999 com essa menina linda. E não foi numerologia, não acredito nisso. Quem sabe não foi providência de Deus para que um ano depois a gente pudesse estar aqui testemunhando isso, testemunhando a bênção que foi nosso namoro, noivado e casamento. Se apresenta, André. Oh. Meu nome é Thaís, tenho 22 anos, sou casada. Novidade. O que mais que eu vou ver? E participo junto com ele da Secretaria Marcos, desde quando ele começou, também estava junto. Estamos aí nós dois juntos para testemunhar um pouquinho, para poder passar para vocês um pouquinho da nossa vida, para servir para vocês também como exemplo. Ela esqueceu de falar, eu sou engenheiro civil e... Oh! Obrigado! Amém. Amém. A gente pensou em jantar depois, em comemorar depois. Não tem comemoração melhor que essa, não. Sim, não. Não tem melhor comemoração do que essa. Ela precisa te falar, eu sou engenheiro e professor de uma matéria que vocês gostam, matemática. A Thaís é zootecnista, mexe com fazendas, com animais. E também cuida de mim, claro, né? Dia 13 de maio de 97, que faz mais de 3 anos, nós começamos a namorar. Uma semana antes nós paramos para conversar um pouco sobre o desejo de cada um em arrumar alguém especial. Eu particularmente estava cansado de arrumar namoros que não tivessem futuro. Eu arrumei, nesses 8 anos que eu estou na igreja, 2 namoros só. Duraram um certo tempo. Mas era interessante porque os 2 namoros acabavam, apesar de ser meninas da igreja, porque as meninas tinham ciúmes de mim, não contra as meninas, com Deus. Porque eu viajava, pregava, gostava, estava todo dia na igreja, e tinha ciúmes de mim com Deus. Quando eu terminei o último namoro, falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais namorar à toa. A próxima namorada que o Senhor me arrumar, eu quero casar com ela. Fiquei 1 ano sozinho. E comecei a conversar com a Thaís, claro, já de olho, né? E quando ela começou a falar o porquê dos términos, namoros antigos dela, era o mesmo dos meus. Falei, não é possível. É perfeito. É perfeito. Para mim, claro. Decidimos a começar a namorar. O interessante do namoro é que cada um veio com sua história. E todos nós temos uma história de afetividade que trazemos desde criança. O povo perdeu muito o sentido da palavra, o que é amor. O povo diz, vamos fazer amor. Eu fui e fiz amor com a menina. Uma vez eu estive vendo o Jô Soares, e ele chegou ao cúmulo de falar para um padre, será que eu não posso amar alguém hoje e amanhã não amar mais? Será que existe isso? Se a gente pegar na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26, 27, Deus fala que quando criou o homem, ele criou a imagem e semelhança, não foi isso? Nós somos imagem e semelhança de
Lá em 1 João capítulo 4, 16, está escrito, Deus é... Vai. Nós somos imagem e semelhança de Deus que é amor. Filho de peixe, de cachorro, de amor. Vira para o teu irmão e fala assim, um amorzinho. Amém. Amém. Amorzinhos de Deus. O amor é Deus. E Deus não se acaba. Eu não posso fazer amor. Me obrigou a cantar. Claro que eu não vou correr no mesmo risco. Não é mais no outro. Então não se faz. É diferente. Nós não fomos feitos para fazer amor. Nós fomos criados para sermos amor. E desde criança esse amor se manifesta. Eu tive a minha história, a Thaís teve a dela. Claro, eu tive história de homem, menininho, que desde criança foi criado para ser macho. Cadê o gaúcho? É isso. Pergunta aqui, quem que é macho aqui? Levanta a mão. Quem que é macho? Ih, tem um que está com dúvida. Não, quem é macho mesmo fica em pé, quero ver. Quero ver se você tem coragem, fica em pé. Só isso? Ah, não acredito. Ah, quem é macho grita, eu sou macho! Senta. Vem cá um pouquinho, João. Tampa o ouvido da Thaís um pouquinho, tampa o ouvido dela. Tampa o ouvido. Isso. Ó. Thaís, não ouça agora. Vou contar um segredo para vocês que o pessoal de Goiânia já sabe. É o ouvido. Que ela não ouça, senão acaba o casamento. Eu não sou macho, não. Eu não sou macho. Sabe por que eu não sou macho? Porque o macho tem que provar que é homem. E eu não preciso provar nada para ninguém. Mas, pode abrir. Mas desde criancinhas, o menininho foi criado para ser macho. Aposto que os homens, quando criancinha ganharam uma boneca, não, casinha, o que os homens ganham de presente? Eu ganhei uma bola. E aprendi a torcer pro Corinthians desde pequenininho, que eu morava em São Paulo. Mas, amém. Mas nós fomos criados sempre para ser práticos nas coisas, para ser machos nas coisas, para resolver tudo rápido. A Thaís foi diferente. O que ela ganhou quando criança, que as meninas ganham? Bonequinha, não é? Panela, o que é? Colocaram ela para fazer, às vezes, balé, jazz. Infelizmente, torce para o Flamengo. Mas nessa experiência, todos nós, quando crianças, temos uma necessidade. Todo homem, em geral, tem necessidade. Primeira, tá ouvindo? Tá baixo? Tá bom agora? Amém. Vamos fazer silêncio que ouve. Fala mais devagar. Todos nós, quando crianças, vamos ficar fazendo silêncio, pessoal, vamos lá. Coloca a mão no teu coração e pede, Senhor, dai-me entendimento agora. Pede todo mundo, dai-me entendimento. Dai-me, Senhor. Dai-me entendimento. Coloca a mão no teu ouvido, Dai-me escuta, Senhor. Amém. Quando todo homem tem necessidade
primeira, de dar e de receber amor. Só que essa necessidade varia na vida. Quando criança, nós não temos necessidade de dar amor. A criancinha de colo só tem uma única necessidade: ser amada. Quando você vira para a criancinha e faz, ela ri, passa na cabeça dela, cara bobo. Esse aí baba mais que eu. E com o tempo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gradativo, a necessidade de dar e de receber amor vai se equilibrando. Até que quando a pessoa fica mais velha, ela tem muito mais necessidade de receber, de dar amor, do que de receber. Já sentou do lado daqueles vovô que conta a vida dele inteirinha para você? Dá até falta de paciência. É porque a necessidade daquele vovô é de te amar. É de te amar. Ele não tem mais necessidade de ser amado, mas o amor se manifesta nele amando. Só que isso é normal, e é normal chegar aos 18, aos 24 anos da juventude, de ter um equilíbrio ou maturidade afetiva, onde a mesma necessidade de dar é a mesma necessidade de receber amor. Só que isso só vai acontecer se tua criação foi perfeita, o que não acontece. Se você foi amado na hora certa, se teu pai te deu a atenção que você precisava, se quando você entrou na adolescência, você recebeu as respostas, se quando você errou, alguém brigou com você. Se aconteceu isso, beleza, você é maduro afetivamente. Se não aconteceu, criou, eu digo, em todos nós, carências afetivas. Todos nós temos carências afetivas. Quando você vai no psicólogo, você deita no divã, vai fazer análise. O psicólogo ele vai descobrir em você essas carências afetivas e vai tentar te tratar com isso. Só que nosso Deus é maravilhoso. Ele vai na carência e cura. Mas você pode tentar curar essas carências de outra maneira, que a maioria dos nossos jovens tentam, através do sexo. Uns através das drogas, outros do sexo. Quando você tenta curar essas carências afetivas através da sexualidade, eu levei a minha história de homem, de prático, de querer resolver as coisas tudo rápido. A Thaís foi com a história dela, de menina delicada. Pessoal da Marcos, desculpa, no geral as meninas, que eles ficaram com trauma da Thaís. Uma coisa do nosso namoro é que ele nunca foi sério. Não, nunca foi sério. Ela curte comigo o tempo inteiro. É verdade? É verdade? Eu tinha mania de chamar ela de meu, até hoje. Meu. Ela sempre ficou quieta. Aí deu na cabeça dela de me chamar de minha. Uma vez eu estava sentado, a gente estava comendo uma coisa, chamei o garçom, falei, ô meu. Ela olhou enfesada para mim e disse, quem que é meu? Sou eu ou ele? Falei, não, Thaís, ele é meu amigo, você é meu bem, meu amor. Ela, bom. Fui cair na besteira de perguntar para ela o que significava minha. E ela respondeu, responde, Thaís. Pode falar, minha cruz. Até ontem ela estava curtindo com minha cara. A Marisete virou e falou assim, lembram? O que você tem que não vale? Desnecessário. Ela veio, saiu do lugar dela, pegou no meu braço e disse, a única coisa que eu tenho de necessário é você. É o tempo inteiro. Mas é muito bom. É brincadeira, claro. Mas no nosso namoro, se a gente se lançasse em uma relação sexual,
Eu estaria colocando a minha história, ela está colocando a dela. A gente ia tentar fazer amor, mas a gente não ia conseguir fazer amor. A primeira coisa que nós falamos no começo de namoro foi a questão de viver a castidade. No começo do namoro, uma semana depois do começo do namoro. Eu entrei na igreja com 18 anos. Quando entrei na igreja com 18, eu fiz um propósito de viver castidade. Claro que muitas vezes o propósito foi do Senhor, porque eu quis e o Senhor impediu. E a Thaís, o propósito dela foi viver a virgindade. Eu não era mais virgem. Mas quando nós vivemos isso, depois do casamento, a Thaís não perdeu a virgindade dela, muito menos eu a castidade. Ela sabe muito bem onde está guardada a virgindade dela. E eu sei muito bem onde está guardada a minha castidade. Está com ela. Está com ela. Claro que no namoro, as coisas esquentavam. E graças a Deus que esquentavam. Porque se não esquentasse, aí estaria alguma coisa errada. Somos homens. Temos uma sexualidade que vai da última ponta do fio de cabelo até a unha encravada do dedão do pé. Mas somos seres sexuais. E a questão do esquentar, do namorar, do se beijar, do abraço, acontecia com a gente, claro, sem colocar a mão onde não deve. Mas acontecia com a gente, a coisa esquentar, e a gente tinha uma só palavra, eu tinha uma palavra. Por quê? Porque o homem esquenta muito mais rápido. O homem esquenta muito mais rápido. Eu virava para ela e dizia assim: tchau. Fala como que você sentia. Depois de casada, eu fui entender, que ele falava assim, gente, mas esse cara é doido, tchau. E eu não entendia como é que funcionava essas coisas. Eu falava, tchau, mas será que tá me dando tchau? A cabeça dela não estava passando nada ainda. E eu já estava louco. Mas nessa hora, não adianta parar, vamos rezar aqui não. Isso não adianta. Não adianta. Se parar para rezar, não tem santo que ajude. Não tem. Nessa hora é um para casa do outro e banho gelado. É a única coisa que resolve. É a única coisa que cura. É, tipo de prática. Mas depois sim. Depois nós parávamos e orávamos. Nós oramos muito. Talvez não tanto. Mas todo dia, 6:30 da manhã, nós estávamos juntos na missa. Participávamos juntos da missa todo dia, 6:30. Da missa eu ia dar aula e ela ia para a faculdade dela, todos os dias. E isso que sustentou. Mas, como o homem tem que provar muita coisa para muita gente, e o homem tem que ser macho, tem que ser aquilo, não tenta compreender que a sexualidade é uma coisa linda quando é abençoada por Deus. E que outra coisa, você não vai nunca deixar de ser mais ou menos homem porque você transa ou porque você não transa. Eu já tive experiência de namoros que na hora do vamos ver, quem teve que dizer não fui eu. E eu não deixo de ser mais homem ou menos homem por causa disso, não. Não é assim que eu defino a minha masculinidade, não. Agora o que acontece com vários homens é que coloca a carga em cima da menina, ela é que segura, se ela quiser ela segura, e o pior, faz chantagem. Prova que me ama, prova que você me ama. E isso não funciona. Nós continuamos o nosso namoro. O Rinaldo falava que tem 13 anos que é casado e nunca brigou com a esposa. Falta 10 para eu completar, para eu pensar ele. Tem 3 anos que estamos juntos e nunca brigamos. Uma vez eu até tentei brigar com ela porque tinha besta. Quando o namoro foi ficando um pouquinho mais sério, sem deixar da curtição dela, claro que a gente tinha o sonho de casar um dia. Eu pensava, proposta humana, em ficar noivo no final do ano passado e casar no final desse ano. Aí, como eu digo, fui cair na besteira de rezar e perguntar para Deus:
qual que era a vontade dele. O Senhor falou assim: não, março vocês ficam noivo e em setembro vocês casam. Você está doido? Que é isso? Eu não tenho nada. Para não falar que não tinha nada, eu tinha uma televisão que comprei com 14 anos de idade, não faz tanto tempo. Estou com 27 hoje. É colorida e tem controle remoto ela. Vai por mim. E nem tinha dinheiro para comprar alguma coisa para casa. O emprego, eu era professor de escola pública. Tem algum professor de escola pública aqui? Você sabe o quanto que a gente sofre. E o Senhor falava: vou prover tudo para vocês. Tá bom. Queríamos casar no dia 16 de setembro, uma quinta-feira. O povo falou assim: ah, casamento de rico, né? Eu dizia: estamos tentando imitá-los, né? É porque em Goiânia tem um problema, tem muito pregador, e final de semana todos viajam. Falei: eu casar na quinta que eu pego todo mundo aqui, não tem desculpa. Mas como conversamos com o padre falou: não, dia 16 eu não posso. Antecipamos uma semana, caiu dia 9/9/1999, um ano. Não foi às 9, foi às 8h15. E partimos, noivamos dia 19 de março, dia 18 para o dia 19, dia de São José. E começamos a esperar as coisas de Deus. E foi sofrido, né, Thaís? Nossa, Deus é brasileiro mesmo. Deixa tudo para a última hora. Tudo. Haja fé, ou falta de fé, ou desespero. Interessante que ele falou assim, nas escutas, várias pessoas orando com a gente, uma comunidade orando. Ele falava assim: os 2 primeiros presentes que eu vou te dar vai ser uma televisão, um fogão e um forno micro-ondas. Chique, ó. Fomos convidar uma amiga nossa para ser madrinha de casamento, muito humilde, a Patrícia, que atendeu vocês na secretaria, ajudando a Marcos. Aí ela falou: o que vocês querem ganhar? Claro que a gente falou: você que sabe. Ela pensou: vocês já ganharam o fogão? Não. Não tinha ganhado nada ainda? Ela: vou dar o fogão para vocês. Ó, primeiro. A menina que trabalha na casa da Thaís, na casa da mãe da Thaís, até hoje não acostumei, falou: olha, juntei um dinheirinho para vocês. Vocês vão lá no Carrefour e compram um tanquinho de lavar roupa. Amém. Eu achava o tanquinho meio inútil, né? Eu esperava ainda ganhar a máquina de lavar, que é muito melhor. Você acha que é pouca coisa? Enrolamos 2 dias com dinheiro. No dia que nós fomos comprar o tanquinho, ela disse pra gente: olha, eu vi na televisão, entrou em promoção o forno micro-ondas, vai lá e compra o forno. Deus confirmou a palavra. Só que isso já era maio, junho, e os meses foram passando, o emprego já estava em vista de um emprego. Foi chegando perto do casamento e as coisas começaram a chegar. Tudo de última hora. O apartamento, eu consegui alugar ele no dia 9 de setembro, dia do casamento, de manhã. Mas a casa já estava completa. Cama, colchão, lençol, sofá, máquina de lavar roupa, geladeira, tudo, até decoração. Pecinha de decoração tinha. Pecinha enfeite. Faltava a mesa de jantar, as cadeiras, aquela mesinha de centro. Um aparador de vez em quando é bom. Mas eu estava nem aí, jamais, estava bom demais, estava muito bom. Eu vi antes disso o Cisne testemunhar, quem já ouviu o testemunho dos copos. Falei: quando teve o chá de panela dela,
A primeira coisa que eu fiz foi abrir as caixas e ver, aqui, ganhamos os copos, não precisamos mais. Mas faltava mesa, mas eu não estava nem aí, começo de casamento, come no chão, senta no sofá. Como? Senta no chão. Estava na fila do casamento lá, na fila. Chega um padrinho, amigo do meu pai, padrinho meu. Esse tem um pouquinho de dinheiro a mais, sim. Pegou um envelope fechado e me deu presente. Do mesmo jeito que ele me deu, eu dei pro meu pai, seguro, nem vi. Passou, depois do casamento eu perguntei, e aí pai, o que era o envelope? Era o dinheiro suficiente para comprar a mesa, as cadeiras, a mesinha de centro e o aparador. Já não faltava mais nada em casa. A única coisa que nós não ganhamos, a única coisa, foi a televisão. Mas tudo, da graça de Deus, nós ganhamos. E pessoal, dizem que a coisa mais difícil de um casamento são os primeiros meses, os primeiros dias. Porque disseram para mim várias vezes, você vai conhecer a Thaís quando você casar com ela. E diziam para a Thaís a mesma coisa. Eu acho interessante, porque pessoal que era de igreja, quando nós ficamos noivos, falava, casa que é muito bom. Pai, que bom que vocês vão casar. Falava às vezes isso, no começo é difícil, mas Deus vai abençoar. Agora, quando vinha algum que não era de igreja, que olhava a aliança na mão e dizia, meu filho, você é louco, não faz isso. Você é jovem demais. Mas nós não tivemos esse problema. Porque eu já conhecia a cabeça da Thaís. E ela já conhecia minha cabeça dura. Já conhecia. Eu aceitava os defeitos dela e não esperava que depois do casamento ela fosse mudar. Esperava que piorasse. Não piorou. Mas da mesma maneira ela me aceitava do jeito que eu sou. Nós não precisamos passar por adaptação. A única coisa que nós tivemos a aprender foi a questão da sexualidade mesmo. Do se conhecer bíblico da sexualidade. O que foi lindo. O que foi muito bom. O que foi maravilhoso, porque foi abençoado por Deus. Em nenhum momento eu me arrependo de ter esperado 8 anos para ter a Thaís comigo. E eu tenho certeza que ela em nenhum momento, olha lá, hein, se arrependeu de ter esperado a vida inteira por mim. E Deus está precisando disso de nós, de casamentos santos, de jovens que tenham coragem, isso é coragem, de testemunhar que vivem diferente e vivem muito mais felizes que qualquer outro jovem. Isso eu contesto, isso eu aprovo, desculpa, que eu vivo e vivi muito mais feliz. E olha, passar inveja a vocês, não troca a vida de casado pela de solteiro nunca, 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 porque foi muito bom, porque é muito bom a gente estar junto. Interessante que quando eu rezava e pedia a Deus que eu queria uma pessoa, eu nem rezava pedindo um casamento. Eu tinha 19 anos, eu queria arrumar um namorado. E eu pedia muito a Deus, né, que me arrumasse uma pessoa. E eu planejava. A minha intenção, eu sempre tive uma ideia certinha, desde criança. Eu vou estudar, formar, fazer mestrado, viajar, conhecer gente nova. Lá para os 30 anos que eu vou casar. Eu não quero saber de casar por agora. E sempre pus isso na minha cabeça. E quando eu rezava, que pedia a Deus, que o Senhor colocou o Ziad na minha vida, que eu vi que era sério mesmo, aí não tinha jeito. Era a pessoa que Deus tinha escolhido para mim, não dava para esperar tanto tempo. Foi aí que eu, aceitei a vontade de Deus. O problema de muitos jovens hoje caem porque não conseguem esperar o momento de Deus. Não conseguem esperar e não conseguem entender que há um tempo para cada coisa. Muitas vezes eu estou há muito tempo esperando uma pessoa e o Senhor quer me dar na hora certa. E eu fico naquela pressa, e por isso que muitos jovens se entregam a muitas coisas erradas hoje, porque não tem essa coragem de esperar a vontade de Deus.
Eu imaginava casar daqui uns 7 anos. E estou aqui hoje casada, mas é porque eu sempre quis fazer a vontade do Senhor. E a gente tem que entender isso, que existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo, a gente não precisa sair se entregando a qualquer pessoa, porque nós somos muito preciosos, nós somos templo do Espírito Santo, e eu não posso pegar o templo do Espírito Santo e fazer dele o que eu queira, não, é o que o Deus quer da minha vida. Por isso vale a pena esperar. Nós temos testemunhos de pessoas que estão aguardando. Tem o Raniel, que é amigo nosso, ele está sem namorada, tem meninas que chegam para ele e falam, mas você não quer namorar? Que tantas meninas querem, não, ele quer esperar a hora certa. E vale a pena esperar a pessoa certa. Vale a pena você esperar o momento certo, quando Deus te trazer a pessoa certa, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes. Digo uma coisa, vocês meninas não merecem qualquer coisa, nem vocês rapazes. A mãe da Thaís me viu pregando, a Thaís ia pregar no outro dia, nós já nos conhecíamos, mas ainda nada. A mãe dela virou e falou assim, bem que meu genro poderia ser assim. O que a Thaís falou? Fala. Eu achava ele muito antipático, eu não queria. Esse aí de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pagou a língua. Mas, o interessante, e o que deu medo depois do casamento, foi que nós começamos a testemunhar isso, e o povo em Goiânia danou a casar. Criou coragem. Cadê o Fábio? O Fábio está aqui atrás. O Fábio é casado também. Uma pessoa linda também, a Viviane. Viviane estava lá no fundo. Cadê ela? Aonde? Está aqui atrás a Viviane. Eles eram namorados há mais tempo que a gente. Mas ficaram noivos antes? Não, noivos ficaram depois. Enrolou ela muito mais tempo que eu, a Thaís. Aliás, com um mês de namoro, eu virei para Thaís, virei para ela e falei, olha, você não me enrola muito não. O que você pensou, Thaís? Nossa, esse é doido. Um mês de casa, de namoro. Mas eles resolveram casar e nós contamos o testemunho. Faltando uma semana, a Viviane liga para a Thaís e diz, olha Thaís, não ganhei nada ainda. A única coisa que me conforta é ouvir o testemunho de vocês, mas eu não ganhei nada ainda. A Thaís vira para ela e fala, quanto tempo falta para vocês casarem? Uma semana. Ih, tempo suficiente. Falei, Thaís, você é louca. Aí lá vai nós rezar também para acontecer as coisas. Nós passamos 2 dias na casa da mãe da Viviane, porque nós iríamos fazer o comentário da celebração de casamento. E é interessante porque as celebrações de casamento, vocês podem testemunhar isso, de pessoal que é da igreja, é bem diferente. A nossa cerimônia foi 1h30 de casamento, 3 padres. A do Fábio foi mais de 1 hora de casamento. Não ouvi nenhuma reclamação de que o casamento foi longo. Não ouvi nenhuma reclamação, tanto no casamento dela como no nosso, que o casamento foi longo. Mas passamos 2 dias antes na casa deles, casa da mãe dela, e a casa da mãe dela estava abarrotada de presente. Eles também tinham ganhado tudo que Deus tinha prometido dar. A única coisa que eles não ganharam foi um sugar, um exaustor, que eu e a Thaís prometemos dar, mas depois a gente teve uma crise. E vamos dar, viu, Fábio? Vamos dar um exaustor, sim. O compromisso está agora com todo mundo. Amém? Mas presta atenção. Livros de sexualidade, tem vários. Padre Alírio escreveu um. O Jefferson está acabando de escrever um material sobre isso. Tem o livro, a Thaís leu, fala um pouquinho do livro. Esse livro foi um colega nosso aqui de Goiânia, não sei se vocês já viram lá na livraria, Namoro Sim Bagunça Não. Ele fala do antes da pessoa começar a namorar, durante o namoro e até depois do namoro. É muito interessante, já li o livro, muito bom mesmo. Quem quiser dar uma olhada lá na livraria, é muito bom. E o Claudinho, que escreveu o livro, está lá também para dar autógrafo, para assinar lá assinar. Na igreja nós não temos artistas, tá? Nós temos servos, é diferente. Mas,
livros escritos, palestras, temos muito. Está faltando testemunho. Que é possível. E é bom, gente. É bom, é gostoso, é fantástico. E você agora é convidado a ser testemunho, que é muito lindo namorar segundo os moldes da igreja, segundo a palavra da igreja e muito mais, segundo a palavra de Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Você sim precisa. Prova que você é feliz. Prova para todo mundo que você é feliz. Quando alguém cruzar com você na rua, prova que você é feliz. Depois do casamento, muitos questionamentos vieram. Isso tem que ser bem franco com vocês. A Thaís estava fazendo tratamento de ovário policístico. Ela fazia tratamento de ovário policístico. E tratamento de ovário policístico é com anticoncepcional. Nós casamos e ela continuou fazendo tratamento. Ela foi conversar com o Dom Alberto no encontro nacional. Dom Alberto virou para ela e disse: olha, enquanto você está fazendo tratamento, não tem pecado. Mas depois que acabar o tratamento, o pecado é teu. Ela ficou branca. Porque não era desejo nosso ter filho por agora. Mas nós pecamos e continuamos os dois. Talvez mais eu. Continuou usando o anticoncepcional durante algum tempo. Fomos cair na besteira de rezar de novo. Perguntar para Deus. E Deus falou não. Deus falou mais com a Thaís. O que ele falou para ti? Que a gente entrega todo ser uma coisa que é tão importante, né? Que é a questão dos filhos, a gente não entregava. Então não estava entregando totalmente minha vida a ele. Com a história de continuar tomando anticoncepcional. E nós resolvemos parar de tomar anticoncepcional. Tem um mês. E foi lindo, lindo, lindo. Passar o período fértil dela, porque usamos os dois métodos, da tabelinha e o método de Billis, que é através da secreção vaginal. E como a Thaís pôde se conhecer mais do corpo dela, e foi lindo passar esse tempo de entrega, de consagração ao Senhor. Porque o casamento cristão, o sexo não é o mais importante, o Senhor é mais importante. No casamento cristão, o sexo não é a primeira coisa, o Senhor é. A relação sexual nossa é linda, linda, linda. Claro que só nós dois que vemos, mas é linda. Mas não vale um milionésimo do que é a experiência do amor de Deus na vida da gente. Não vale isso. O sexo não traz mais prazer. E a gente às vezes confunde prazer com felicidade. Prazer é momento, felicidade é Deus. Felicidade é Deus. O sexo em nenhum momento é mais importante do que o amor de Deus, do que o carinho que um tem pelo outro, do que o amor que um tem pelo outro, e da paciência. Às vezes a gente se engana com o amor, nós nos enganamos com o amor, nós achamos muitas vezes que o amor é aquela paixão, aquele fogo, e não é isso. É muito fácil amar. Quando eu namorava a Thaís, que eu ia buscar na casa dela, como sempre, linda, era muito fácil dizer que amava ela, perfumada. Mas amor é como acordar de manhã juntos, o cabelo tá... O meu, porque o dela é bom, o meu é bombril. Aquele cheirinho na boca. E dizer, eu te amo, ou melhor, eu te amo. Isso é amor, é toque. E isso só acontece. E isso só acontece com a bênção de Deus. O Dunga falou uma vez em Goiânia, eu assumi isso como verdade. O seminarista, enquanto não recebe o sacramento da ordem, ele não pode consagrar. Ele pode até celebrar casamento, batizado, mas ele não pode consagrar. O momento máximo do sacramento
que é a consagração, ele não pode fazer. O momento máximo e lindo do casamento, porque o casamento é o único sacramento que não precisa do sacerdote. O sacerdote é um mero instrumento de Deus. Mas quem celebra o sacramento do matrimônio é o casal. E esse sacramento só se concebe no ato sexual. O casamento só se concebe no ato sexual. É o casal, o marido e mulher. Pessoal, então a gente não pode transar. Por outros motivos também, não é aquela visão que eu estou na igreja, não posso transar. Não, não é por isso. Não é por isso. É por causa da efetividade, por causa do teu coração, por causa de como você foi preparado. É por isso que não pode transar. É porque Deus olhou para você e disse: eu não quero que você sofra. Ele não proibiu o sexo antes do casamento para colocar um cinto de castidade e te fazer infeliz. Pelo contrário, Deus não te quer infeliz, Deus te quer feliz demais. Por isso que Ele instituiu o casamento. Eu vi uma vez um adesivo: Deus inventou o sexo seguro e chamou ele de matrimônio. Este é o sexo seguro. Esse é o sexo seguro. E por isso que nós falamos, o casamento, a relação sexual no casamento é linda. E nós hoje, a partir de hoje, contamos com vocês. Opa, topam? Topam? Contamos com vocês. O Adilson vai dar o testemunho dele. Eu digo que ele é o casal mais fresco da renovação. Tem 3 meses só. Está bem fresco mesmo. Boa tarde, gente. Quem é que é italiano, descendente de italiano aí? Beleza? Estamos dominando o congresso. Meu nome é Adilson Tonoli, sou descendente de italiano. Estou casado há 2 meses, 23 dias e 21 horas e meia. Meu nome é Marilene e tenho 20 anos. Também estou casada há 2 meses. Ela é tímida, ela estava comentando comigo assim: eu não vou falar. Bom, cada um com o seu talento, né? Com a sua... Bom, o que eu tenho para falar para vocês, o Ziad falou tudo, né? Sobre a vida, eu queria falar um pouco assim sobre a vida de paquera, né? Sobre o momento de paquera, como é gostoso esse momento da gente poder estar paquerando, né? Algumas secretárias estaduais aí, elas comentam assim que estão encalhadas, que estão caçando aí o seu príncipe encantado. Então eu queria, de repente, tem alguém no meio de vocês que esteja com essa vontade de arrumar o seu príncipe encantado ou a sua princesa, né? Bom, amém? Então o meu início de namoro com a Marilene foi um início bastante assim, não foi tão fácil assim, porque eu vim de um noivado antes, né, do meu casamento com a Marilene, do meu noivado, do meu namoro, eu vim do noivado antes, né? E quando eu entrei na Renovação Carismática Católica, eu conheci a minha ex-namorada e sempre fui fiel a ela, sempre com os princípios cristãos. Nunca fiquei, né? Sempre namorei as pessoas, nunca ficar numa noite ou usar a pessoa. Então, o meu namoro com ela sempre foi dentro da caminhada da renovação. Eu, como não conhecia muito bem a renovação, os carismas, enfim, tudo que o Senhor nos leva desde o princípio da caminhada, eu aprendi com a família da minha ex-namorada, né? E depois de um tempo, eu comecei a ter uma convivência com essa pessoa, e com respeito, né, com amor de amigos. E quando eu noivei, eu decidi noivar sem aconselhamento dos meus pais,
sem a bênção do meu pai e da minha mãe, sem pedir orientação para eles, né? Eu noivei, e quando eu noivei, caiu todo aquele amor conjugal que eu queria ter com essa pessoa. E depois de três meses, não durou 3 meses o meu noivado. Eu tenho os meus amigos da minha equipe estadual que me acompanharam, amigos de comunidade, amigos de caminhada, que acompanharam essa minha decisão de ter terminado o meu noivado. E eu tinha recentemente assumido a minha secretaria estadual da Marcos em Santa Catarina. E eu, para não estragar essa imagem, né, que o pessoal tinha assim de um namoro firme, do namoro exemplo, que eu sempre conservei isso na minha vida, eu fiquei 6 meses, estava com Nossa Senhora, né, no Santíssimo rezando, e Nossa Senhora me pediu assim 6 meses de silêncio no meu coração. Deixasse que o pessoal falasse, deixasse que cada um tomasse o seu partido, porque uns gostavam dela, uns gostavam de mim, da amizade, enfim. Uns amigos meus falaram, dá 1 ano da tua vida para Jesus, vai para Canção Nova. Teve uns conselhos assim meio loucos assim, né? Mas tudo foi válido, porque os amigos queriam o bem. E depois um amigo meu que estava na Canção Nova, que voltou, ele ficou 4 anos na Canção Nova, era noivo, terminou o noivado, foi para a Canção Nova, ficou 4 anos, e a ex-noiva dele ficou rezando 4 anos, né? E nunca namorou ninguém, ela sabia que ele ia voltar para ela, né? Foi um testemunho lindo da nossa diocese. Aí eu fui falar com ele sobre essa minha dificuldade, né? De até estar na frente do pessoal. E ele falou assim, Adilson, escuta o que a igreja te diz. Tu tem um monte de resposta dos teus melhores amigos, enfim, das pessoas que querem te ajudar. Mas escuta o que a igreja tem para te falar. E eu passei um dia inteiro com um padre de 86 anos na minha diocese. Peguei meu carro, fui para outra cidade. Não queria saber de nada, não dei satisfação para ninguém, só para o meu pai e para minha mãe. E fui para lá. E fiquei com ele o dia inteiro, ele rezando, confessando, a gente rezando, confessando, almoçamos juntos, participei da celebração eucarística. E no final ele pediu uma resposta, assim, né, o que eu estava sentindo. Aí eu falei que eu não sentia mais nada por essa pessoa, assim. Então eu falei assim, o que tu tem medo? Então, vai e termina. Então foi um momento difícil, assim. E talvez a gente esteja nesse momento de convivência, né? Às vezes o namoro entra no momento de convivência, né? E o meu namoro entrou, assim, o meu ex-namoro entrou nesse tempo de convivência. E eu terminei, foi sofrido, eu sofri muito, a pessoa sofreu muito, mas o Senhor nos direcionou cada um para o seu caminho. Hoje ela coordena a Secretaria Lucas da minha diocese, eu coordeno o meu estado, a Secretaria Marcos, há 3 anos. E eu sempre pedi, aí eu pedi para o Senhor, falei assim, eu sabia que a minha vocação era o matrimônio, porque eu fiz uma experiência no seminário. Os padres não conseguiram me segurar por 1 semana lá, porque eu virei o seminário de cabeça para baixo, né? E quase tirei alguns seminaristas, porque eu questionava o seminarista muito, né? Tu vai casar? Tu não vai casar, meu irmão? Meu Deus, tu não vai ter querer uma mulher para ti, uma casa? E o seminarista tudo naquela interrogação, né? E eu pedia sempre para o Senhor, falei assim, Jesus, eu quero uma namorada assim. Lá em Santa Catarina o pessoal tem o costume de falar assim, ó, coloca Jesus na parede, né? Coloca Jesus na parede e pede. E eu pedi, Senhor, eu quero da minha comunidade, na paróquia São José Operário, do meu grupo de jovens, o Senhor vai mostrar a pessoa certa, né? E apareceu a Marilene, de calça azul. O pessoal conhece ela porque tinha uma calça azul que chamava a atenção de todo mundo. E colocou ela assim na minha vida, né? Eu era coordenador do meu grupo de jovens. E a gente quando me apresentaram ela assim, não existe amor à primeira vista, né? O pessoal fala amor à primeira vista, não, amor se constrói com o tempo, né? Mas deu aquele baque, né, galera? Quando tu olha aquela gata assim, que acabou, né? Acabou a atenção dos teus melhores amigos, esqueceu a pregação, esqueceu a oração, esqueceu tudo, né?
faz questão de ir lá rezar por aquela pessoa, né? Aí comprei milhares de marca-páginas, né? E era Jesus te ama e eu também. E aquela paquerinha, né? E eu fui tentando conquistar, né, o coração dela e conhecer sobre a vida dela, sobre os familiares dela, né? Se era católica realmente, né? E foi assim foi momentos lindos assim que a gente viveu no nosso namoro e difíceis também, porque eu preservei até a imagem dela, a minha imagem em nos aparecermos imediatamente, assim, depois de 6 meses, 7 meses que tinha terminado o meu ex-noivado, aparecer para o pessoal do estado ou para a diocese. Então eu viajava muito, viajava, fazia missão, e ela ficava lá, né? Ficava cabreira lá na minha cidade, lá na casa dela, porque eu saía para viajar, então conhecia um monte de gente, e o pessoal abraçava, e ciúme, né? Ciumenta que dói, né? Então, esse momento de paquera, gente, esse momento de tu conhecer a pessoa certa, não é o ficar. Eu vi uma reportagem esses dias no vídeo show que falava assim: eu vou pra guerra, o jovem vai pra guerra. E eu estava partilhando com o pessoal do Rio de Janeiro, o Luciano, e ele fala que isso acontece mesmo, né, lá no Rio, assim, que o pessoal sai pra guerra, aí dá vontade de beijar aquela pessoa, vai lá e beija. Vai lá e beija 10 pessoas durante a noite, até mais. O pessoal estava contando vantagem de quantas pessoas ficava naquela noite. E eu achava assim, a desvalorização, né? A desvalorização do corpo humano, do beijo, que é um sentimento profundo, né? Então esse negócio de ser paquera, as meninas a gente percebe, né? E eu sou um pouco detalhista nesse negócio da menina estar bem feitinha, a sobrancelha, pinta a unha, é o batonzinho que tem que combinar, né? A roupinha, até o perfume. Mulher é chata para essas coisas, né? É ou não é? Isso, gente, isso não é vaidade humana. Isso não é vaidade, isso é importante ter. E o homem tem que ter a visão santa. Tem que ter a visão santa. O Isiade falou aqui que ele não olhou o perfil, não olhou o corpo. Realmente, gente, isso não interessa para Deus. Interessa o coração, interessa aquela pessoa que vai te fazer feliz pelo resto da vida. E essa providência do casamento, né, de ganhar tudo, o Senhor me deu tudo também no meu casamento, né? Me deu um terreno, me deu uma casa, né? Claro, com o meu trabalho, mas muita coisa eu ganhei, e até mesmo os presentes, né? E sabe a única coisa que eu não ganhei? Foi a máquina de lavar roupa, né? Sempre fica com a coisa, o Senhor não dá tudo não, né? Ele quer que a gente também sonhe um pouco e batalhe nisso. Então, esse clima gostoso, gente, que é o namoro, não é a sensualidade, não é você mostrar o seu corpo pro rapaz e dizer você é gostosa, você é bonita, você é sensual. Não é isso. O namoro, gente, é você ver a imagem e semelhança de Deus. Quando eu olhei para a Marilene, eu sempre falo, né, pro pessoal, quando eu fico muito tempo longe dela, é quando ela aparece ou entra na sala, ou entra, a minha vida se transforma, porque entrou, né, naquele local a metade do meu coração, a metade da minha vida, a metade da minha vida, gente. Quer falar da tua cartinha lá? Ela não gosta de falar, eu vou falar. Antes de eu me declarar para ela que eu estava morrendo de paixões por ela, né? E até pedi a permissão de poder dar um beijo nela. Ela escreveu uma semana antes uma carta com o padre da minha comunidade, querendo fazer uma experiência num convento. E mandou a carta. E ela rezou durante aquela semana, pedindo para o Senhor, ó Senhor, se vir a resposta, se eu não arrumar um namorado durante essa semana, né, eu vou para o convento fazer uma experiência, e no ano de 97.
E daí uma semana antes estava eu lá, né? Momento certo, na hora certa e com as palavras certas. E até hoje a gente tá aqui. Queria dizer para vocês que se acham que estão encalhados, que se acham que não são dignos, que se acham que não são bonitos, vocês são lindos para Deus, vocês são especiais para Deus. Uma palavra de sabedoria que o meu padre falou, o padre que celebrou meu casamento era o padre que tinha me levado para o seminário. E eu tive uma felicidade de convidar ele para celebrar o meu casamento. E ele falou assim, há um tempo atrás eu estava te caçando aí nas ruas para te levar para o seminário. Hoje eu estou aqui celebrando o teu casamento. E a minha felicidade, né, que eu casei e tive 3 felicidades no dia do meu casamento. Uma foi o meu aniversário, né, o dom da vida que Deus me deu. A segunda foi a mulher certa que o Senhor me deu. E a terceira é que o Flamengo ganhou o bicampeonato. Voz. Mas a música é para todos nós. A música é para todos nós. O Senhor nos escolheu desde sempre. Você que tem chamado ao matrimônio e você que tem chamado ao celibato. Desde sempre o Senhor te escolheu. Não se desespera. Não se desespera não. Você é escolhido de Deus. Isso é a maior bênção. Deus te ama. Vamos ficar em pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. E vamos cantar. Vamos cantar. Não vou cantar não. Ivan, pode mandar ver aí. Senhor, nos escolheste desde sempre, desde sempre. Canta para você mesmo ouvir. Você é amado. Senhor, nos escolheu desde sempre, e conduziste o nosso caminhar, e conduziste o nosso caminhar. Canta com laços de amor, com laços de amor nos envolveste, criaste-nos somente para amar, criaste-nos somente. E agora com a mão no céu, canta forte, pois somos teus. Somos teus. Nossas vidas te entregamos, ó Senhor. Pois somos teus. Canta pro Senhor. Você é do Senhor. Somente teu. Abençoa hoje e sempre. Detalhes com carinho. E ela cantou pra mim isso. Em cada passo, em cada decisão. Senhor, tu és presença no caminho. A ti nosso louvor. A ti nosso louvor, nossa E você é convidado a cantar, todo mundo, pois somos teus. Canta. Não somos do mundo, somos do Senhor. Proclama isso, nossas vidas te entregamos. Ó Senhor, pois somos teus. Somente teus. Abençoa hoje e sempre. Abençoa hoje e sempre. Coloca a mão no coração.
Se você se consagrar primeiramente para o Senhor, o resto vem por acréscimo. Fala, Senhor, meu coração é teu. Fala, Senhor, meu coração é teu. De novo, Senhor, meu coração é teu. Você é meu amor. Você é minha paixão. Porque somos teus. Canta. Nossas vidas te entregamos. Nossas vidas te entregamos. Ó Senhor, pois somos teus. Somente Deus. Somente Deus. Abençoa. Abençoa hoje sempre o nosso amor. Amém. 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 Senta um pouquinho. Senta. Vamos ouvir nosso chefão aqui falar um pouquinho.